Existem 12 pares de nervos cranianos, que são estruturas pertencentes ao sistema nervoso periférico. Eles são chamados de nervos cranianos pois fazem conexão com o encéfalo. A maioria deles liga-se ao tronco encefálico, com exceção dos nervos olfatório e óptico, que se ligam respectivamente ao telencéfalo e ao diencéfalo. Esses nervos podem conter fibras motoras, sensitivas ou ambas. O nervo olfatório é um nervo exclusivamente sensitivo, que é o responsável pelas fibras aferentes viscerais especiais relacionadas ao olfato. Suas fibras se originam na região olfatória de cada fossa nasal e atravessam a lâmina cribiforme do osso etimoide para terminar no bulbo olfatório, que dá origem ao trato olfatório. O nervo óptico é um nervo exclusivamente sensitivo que carrega as fibras aferentes somáticas especiais relacionadas à visão. Suas fibras nervosas originam-se da retina, emergindo próximo ao polo posterior de cada bulbo ocular, penetrando no crânio pelo canal óptico. Cada nervo óptico une-se com o lado oposto, formando o quiasma óptico, onde há cruzamento parcial de suas fibras, as quais continuam no trato óptico até o corpo geniculado lateral. Os nervos oculomotor, troclear e abducente são nervos motores que penetram na órbita pela fissura orbital superior, distribuindo-se aos músculos extrínsecos do bulbo ocular. O nervo oculomotor tem origem no mesencéfalo e fornece inervação motora para a maioria dos músculos extrínsecos do olho. Os músculos levantador da pálpebra superior, reto inferior, reto medial e oblíquo inferior são todos inervados pelo terceiro par. Além disso, o nervo oculomotor possui fibras responsáveis pela inervação pré-ganglionar dos músculos intrínsecos do bulbo ocular, como por exemplo, o músculo ciliar, que regula a convergência do cristalino no processo de acomodação, e o músculo esfíncter da pupila, responsável por causar miose, isto é, a contração pupilar, como no reflexo pupilar à luz. O nervo troclear inerva apenas o músculo oblíquo superior do olho, que passa pela tróclea, que dá origem a seu nome. É o único nervo craniano que emerge da face posterior do tronco cefálico. O nervo abducente tem origem na ponte e inerva o músculo reto lateral, responsável por abduzir o olho, isto é, movê-lo lateralmente. O nervo trigêmeo, quinto par de nervos cranianos, é um nervo misto, possui tanto componentes sensitivos quanto motores. Sua raiz sensitiva é constituída pelos prolongamentos centrais dos neurônios sensitivos, localizados no gânglio trigeminal, enquanto os prolongamentos periféricos formam na sua porção distal três ramos: o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. Esses ramos são responsáveis pela sensibilidade somática de grande parte da cabeça por meio das fibras aferentes somáticas gerais, as quais conduzem impulsos exteroceptivos, como temperatura, dor, pressão e tato, e proprioceptivos, como o ajuste do tônus muscular e a correção da postura. Já a raiz motora é formada pelas fibras que acompanham o nervo mandibular e se distribuem nos músculos mastigatórios. São eles temporal, masseter, o pterigóide lateral e medial, miloióideo e o ventre anterior do músculo digástrico. O nervo facial, sétimo par de nervo craniano, também é um nervo misto e inerva os músculos da expressão facial. Ele emerge do sulco bulbopontino por meio de uma raiz motora, que é o nervo facial propriamente dito, e de uma raiz sensitiva visceral, o nervo intermédio. Suas fibras aferentes são prolongamentos periféricos de neurônios sensitivos do núcleo geniculado, enquanto os componentes eferentes originam-se em núcleos do tronco encefálico. Do ponto de vista clínico, tem-se como mais importantes 1. As fibras aferentes somáticas gerais para os músculos mímicos, estiloióideo e ventre posterior do digástrico. 2. As fibras aferentes viscerais gerais para a inervação ganglionar das glândulas lacrimais, submandibular e sublingual. E 3.
fibras aferentes viscerais especiais que recebem impulsos gustativos dos 2/3 anteriores da língua e seguem com o nervo lingual. O nervo vestíbulo-coclear é um nervo exclusivamente sensitivo que penetra na ponte na porta lateral do sulco bulbopontino entre a emergência do sétimo par e o flóculo do cerebelo, região denominada ângulo ponto-cerebelar. O nervo ocupa, juntamente com os nervos facial e intermédio, o meato acústico interno na porta apetosa do osso temporal. Compõe-se de uma parte vestibular e uma parte coclear que, embora unidas em um tronco comum, têm origem, funções e conexões centrais diferentes. A parte vestibular é formada por fibras que se originam dos neurônios sensitivos do gânglio vestibular que conduzem impulsos nervosos relacionados com o equilíbrio, originados em receptores da porção vestibular do vidro interno. A parte coclear do oitavo par é constituída de fibras que se originam dos neurônios sensitivos do gânglio espiral e que conduzem impulsos nervosos relacionados com a audição, originados no órgão espiral, receptor da audição, situado na cóclea. As fibras do nervo vestíbulo-coclear classificam-se como aferentes somáticas especiais. O nervo glossofaríngeo é um nervo misto que emerge do sulco lateral posterior do bulbo sob a forma de filamentos radiculares que se dispõem em linha vertical. Esses filamentos reúnem-se para formar o tronco do nervo glossofaríngeo que sai do crânio pelo forame jugular. No seu trajeto, através do forame jugular, o nervo apresenta dois gânglios, superior e inferior, formados por neurônios sensitivos. Ao sair do crânio, o nervo glossofaríngeo tem trajeto descendente, ramificando-se na raiz da língua e na faringe. Os componentes funcionais das fibras do nervo glossofaríngeo assemelham-se aos do vago e do facial. Desses, o mais importante é o representado pelas fibras aferentes viscerais gerais, responsáveis pela sensibilidade geral do terço posterior da língua, faringe, úvula, tonsila, tuba auditiva, além do seio e corpo carotídeos. Bom, o 10º par de nervos cranianos é o nervo vago. Ele é o maior dos nervos cranianos, né? Dentre os 12 nervos, ele é o maior, dentre os 12 pares. E ele vai ser um nervo misto e essencialmente visceral. Ele vai emergir do crânio, ali mais ou menos pelo forame jugular. Ele vai percorrer toda a região do pescoço e do tórax e vai terminar lá no abdômen. Nesse trajeto, ele vai dar origem a inúmeros ramos, que vão inervar, por exemplo, a laringe e a faringe. E, além disso, ele também vai formar plexos viscerais, que vão promover a inervação autônoma das vísceras torácicas e vísceras abdominais. O nervo vago ele possui dois gânglios sensitivos, que vai ser o gânglio superior e o gânglio inferior. E, além disso, as suas fibras elas vão ter alguns componentes funcionais, que vão ser 5. Começando pelas fibras aferentes viscerais especiais. Essas fibras elas vão conduzir impulsos advindos da gustação, lá na epiglote. O segundo conjunto são as fibras aferentes viscerais gerais. Elas são bastante numerosas e vão conduzir impulsos que serão originados na faringe, na laringe, na traqueia, no esôfago e nas vísceras torácicas e abdominais. O terceiro grupo são as fibras aferentes somáticas gerais, que vão conduzir impulsos advindos de uma parte do pavilhão auricular, né, do pavilhão auditivo, e também do meato acústico externo. O quarto grupo são as fibras eferentes viscerais gerais, que são responsáveis pela inervação parasimpática, também das vísceras torácicas abdominais. E por último, são as fibras eferentes viscerais especiais, que vão inervar também músculos da faringe e da laringe. O 11º par de nervo craniano, o nervo acessório, ele vai ser formado por uma raiz craniana e uma raiz espinhal. E ele vai se dividir em um ramo interno e em um ramo externo. Esse ramo interno, ele vai conter as fibras da raiz craniana. E essas fibras da raiz craniana, elas vão se reunir ao nervo vago, né, o 10º par, e vai se distribuir pelo corpo junto com ele. E aí, esse ramo interno, ele vai inervar músculos da laringe
por meio do nervo laríngeo e também, junto com o nervo vago, vai inervar vísceras torácicas. Já o ramo externo, que vai conter as fibras da raiz espinhal, que foi dita inicialmente, tem trajeto próprio, diferentemente do ramo interno. E ele vai inervar dois músculos, que vai ser o trapézio e o esternocleidomastoide. E por último, mas não menos importante, nós temos o 12º par de nervos cranianos, que é o nervo hipoglosso. Esse nervo ele é essencialmente motor e ele vai emergir ali do sulco lateral anterior do bulbo, sob a forma de filamentos radiculares. E esses filamentos radiculares vão se unir para formar o tronco do nervo. Este tronco ele vai emergir do crânio pelo canal do hipoglosso, que leva o mesmo nome do nervo, né? E vai se distribuir aos músculos intrínsecos e extrínsecos da língua. Ou seja, eles vão ser responsáveis pela movimentação da língua, pela motricidade da língua. E essas fibras do nervo hipoglosso são consideradas fibras eferentes e somáticas. Obrigado por assistir nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Tchau.